Você acredita que toma suas próprias decisões? E se eu te dissesse que o mal não te vence pela força, mas porque você deu permissão? O inimigo não pode te empurrar para o abismo, mas ele sabe exatamente como te convencer a pular sozinho. Descubra hoje por que o silêncio de Jesus no deserto é a arma mais poderosa que você possui. O inimigo observa atentamente a humanidade de Cristo, convencido de que ali existe uma brecha possível, e tenta empurrá-lo para a presunção disfarçada de fé. Ele incita, provoca, sugere, mas há um limite que não consegue ultrapassar. A decisão final jamais está em suas mãos. Disse a Jesus: lança-te de aqui abaixo, não porque pudesse lançá-lo, mas porque sabia que se Cristo consentisse, o passo seria dado por vontade própria. Ainda assim, conhecia que Deus se interporia para livrá-lo. O conflito não estava no poder de Satanás, mas no consentimento do Filho. A menos que Cristo aceitasse a tentação, não poderia ser vencido. Nem todo o poder da terra, nem as forças do inferno reunidas seriam capazes de forçá-lo, ainda que minimamente, a se afastar da vontade de seu Pai. Ali se estabelece uma verdade eterna. O mal não domina pela força, mas pela permissão. O silêncio firme de Jesus declara que obediência não é fragilidade, e confiança não é desafio. Sua vitória começa na recusa em agir fora da ordem divina, mesmo quando a saída parece segura. Essa mesma dinâmica governa o conflito invisível de cada alma. O tentador jamais pode compelir alguém a praticar o mal. Não controla a mente enquanto ela não se submete. A vontade precisa consentir, e a fé precisa abandonar sua segurança em Cristo para que Satanás exerça domínio. Cada desejo pecaminoso acalentado concede-lhe espaço, um palmo de terreno conquistado sem resistência. Todo ponto em que a norma divina é negligenciada torna-se uma porta aberta, pela qual ele entra para ferir, confundir e destruir. E cada derrota humana é usada como acusação silenciosa contra o caráter de Cristo. Quando Satanás citou: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, Mateus 4:6, ocultou deliberadamente a cláusula essencial: para te guardarem em todos os teus caminhos, Salmos 91:11, os caminhos escolhidos por Deus. Jesus recusou sair da vereda da obediência. Confiava plenamente no Pai, mas não forçaria a providência a agir. Não se colocaria em perigo sem ordem divina, nem exigiria livramento para provar fé. Assim, deixou ao homem um exemplo vivo de submissão silenciosa, confiança profunda e vitória que nasce da obediência absoluta. A resposta de Jesus corta o ar com autoridade serena, não como argumento, mas como fundamento eterno. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Essas palavras ecoam o passado de Israel, quando a sede no deserto revelou não apenas a carência de água, mas a fragilidade da confiança. Diante da aflição, o povo clamou e murmurou, exigindo provas da presença divina, perguntando com angústia: está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo 17:7. Embora tivessem visto maravilhas, permitiram que a dúvida se infiltrasse, transformando necessidade em acusação silenciosa. Foi exatamente esse mesmo espírito que Satanás tentou despertar em Cristo. Deus já havia testificado que ele era seu filho. Exigir agora um sinal seria colocar a palavra divina em julgamento. Pedir o que Deus não prometeu revelaria desconfiança, não fé. Jesus compreende que confiar não é testar, e crer não é exigir garantias visíveis. As petições não são apresentadas para provar que Deus cumpre sua palavra, mas porque ele a cumpre. Não para verificar seu amor, mas porque esse amor já foi declarado. A confiança verdadeira repousa na certeza silenciosa, não na prova forçada. Nesse ponto, a linha entre fé e presunção se torna clara como luz ao amanhecer. A fé jamais caminha de mãos dadas com a presunção. Esta é apenas sua falsificação, habilmente operada pelo inimigo. A fé se apoia nas promessas divinas e manifesta-se em frutos de obediência. A presunção também cita promessas, mas as utiliza como justificativa para a transgressão, assim como Satanás tentou fazer.
A fé teria conduzido os primeiros pais a confiar no amor de Deus e obedecer aos seus mandamentos. A presunção os levou a crer que esse mesmo amor os livraria das consequências do pecado. Não é fé esperar o favor do céu ignorando as condições da misericórdia. A Escritura declara com clareza: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A fé genuína não força Deus a agir. Ela descansa em suas promessas, submete-se à sua vontade e permanece firme, mesmo quando não há sinais visíveis, porque confia plenamente em quem prometeu. Há momentos em que o inimigo, falhando em semear desconfiança, alcança êxito ao conduzir à presunção. Quando consegue empurrar alguém, ainda que sutilmente, para o caminho desnecessário da tentação, sabe que ali já conquistou vantagem. A promessa de proteção divina não cobre desvios deliberados. Deus guarda todos os que andam no caminho de obediência. Afastar-se dele é colocar os pés em território onde Satanás exerce influência, e ali a queda é quase certa. Por isso, o aviso permanece vivo e urgente. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Marcos 14:38. A vigilância mantém a alma desperta e a oração preserva o coração sensível à direção divina. Sem essas duas âncoras, o espírito se precipita, corre ao encontro do perigo sem ser chamado e coleciona derrotas que poderiam ter sido evitadas. A disciplina silenciosa da comunhão com Deus não elimina as lutas, mas impede que o homem se coloque voluntariamente onde a tentação reina. A vitória começa antes do confronto, no discernimento de permanecer onde Deus ordenou estar. Ainda assim, quando a tentação chega, o ânimo não deve se perder. Muitas vezes, em meio à prova, surge a dúvida angustiante de se o Espírito de Deus realmente conduziu aquele caminho. No entanto, foi o próprio Espírito que guiou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus permite a provação, há sempre um propósito de crescimento, purificação e fortalecimento. Jesus não se lançou à tentação sem ordem divina, nem se deixou abater quando ela se apresentou. Assim também não deve agir o coração fiel. A promessa permanece firme. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. E o clamor confiante encontra resposta. Ofereça a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmos 50, 14, 15. Ao sair vitorioso da segunda tentação, o conflito se intensifica. Então o inimigo deixa cair o véu. Não surge como criatura grotesca, mas como aquilo que ainda é, um anjo poderoso, embora decaído, que se declara chefe da rebelião e reivindica para si o título de Deus deste mundo, preparando o terreno para um confronto ainda mais decisivo. No alto da montanha, o horizonte se abre como um véu rasgado, e diante de Jesus desfilam os reinos do mundo em um instante carregado de brilho e ilusão. A luz do sol toca cidades repletas de templos, palácios de mármore reluzem, campos férteis se estendem até onde a vista alcança, e vinhas carregadas de frutos sugerem abundância e paz. Nenhum sinal de dor, nenhuma marca de injustiça aparente. O mal é habilmente ocultado. Os olhos que até então haviam contemplado fome, abandono e desolação, agora se deparam com uma cena de prosperidade sem precedentes. Então a voz do tentador rompe o silêncio, oferecendo um atalho sedutor. Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4, 6, 7. A proposta é clara: glória sem cruz, domínio sem dor, reino sem sacrifício. O convite não exige negação aberta de Deus,
apenas um gesto silencioso de submissão, suficiente para inverter a ordem do céu. Diante de Cristo está o peso real de sua missão. O caminho que lhe cabe passa inevitavelmente pelo sofrimento, pela rejeição e por uma morte ignominiosa. Sobre seus ombros repousa a responsabilidade de carregar os pecados de toda a humanidade, enfrentando até mesmo a dolorosa separação do amor do Pai. Satanás oferece livrá-lo desse futuro, devolvendo-lhe o poder que usurpara, desde que sua supremacia seja reconhecida. Aceitar seria abdicar da vitória no grande conflito. Foi justamente o desejo de exaltação acima do Filho de Deus que levou o inimigo à queda no céu. Se agora prevalecesse, a rebelião triunfaria. Quando declarou possuir os reinos do mundo, Satanás misturou verdade e engano. O domínio lhe fora entregue por meio da traição de Adão, mas Adão não era senhor independente, era representante do Criador. A terra pertence a Deus e todas as coisas foram confiadas ao Filho, como está escrito: o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Daniel 4:17. Assim, mesmo a autoridade usurpada de Satanás só existe dentro dos limites que Deus permite, e Cristo permanece, por direito eterno, o verdadeiro Rei. A proposta final revela toda a extensão do engano. Ao oferecer a Cristo o reino e a glória do mundo, o tentador exigia que ele renunciasse à verdadeira soberania para reinar em sujeição a um poder usurpado. Era exatamente esse o domínio que alimentava as expectativas de muitos em Israel, que aguardavam um reino terreno, visível e imediato. Se Cristo tivesse consentido em conceder-lhes tal reino, teria sido recebido com aclamação e júbilo. Contudo, sobre esse trono repousaria a maldição do pecado com todo o seu cortejo de miséria, injustiça e morte. A resposta de Jesus não deixa espaço para negociação. Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Nessa declaração não há apenas resistência, mas definição de governo. Cristo afirma que nenhum reino é legítimo se não estiver fundamentado na obediência a Deus. A autoridade verdadeira não se constrói pela glória passageira, mas pela fidelidade absoluta à vontade do Pai. Os reinos deste mundo foram oferecidos por aquele que se rebelou no céu numa tentativa final de comprar a lealdade do Filho com os próprios frutos da usurpação. Cristo, porém, não veio para negociar princípios, mas para estabelecer o reino da justiça. A mesma tentação é repetida incessantemente diante dos homens, e nela o inimigo tem obtido mais êxito do que obteve com Jesus. Ele promete poder, riqueza, prazer e honra, desde que a integridade seja sacrificada e a consciência silenciada. Enquanto Cristo convida a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, Satanás sussurra que o sucesso exige concessões, que a honestidade é um fardo e que a abnegação é um erro. Assim, multidões consentem em viver para o próprio eu, e o inimigo, enquanto promete domínio sobre o mundo, estabelece domínio sobre a mente. Oferece o que não lhe pertence e que em breve lhe será tirado, mas rouba de forma fraudulenta o direito à herança como filhos de Deus. A dúvida lançada sobre a filiação divina de Cristo se desfaz no instante em que a ordem é pronunciada. Na rejeição firme e direta, a divindade irradia através da humanidade sofredora. Satanás não encontra resistência possível contra essa autoridade. Humilhado, consumido pela própria ira, é forçado a retirar-se da presença do Redentor do mundo. A vitória é completa, plena, irrefutável. Onde Adão falhou, Cristo permanece firme. O que fora perdido pela desobediência é agora reconquistado pela fidelidade. No silêncio que se segue, permanece estabelecida uma verdade eterna. O reino de Deus não se conquista por concessões, mas pela obediência, e a verdadeira vitória nasce quando toda a adoração pertence somente ao Senhor. É assim que a tentação pode ser resistida e o inimigo forçado a recuar. A vitória não nasce da força humana, mas da mesma submissão e fé que sustentaram Cristo.
Por meio do apóstolo, ecoa a instrução clara e viva: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4, 7, 8. Não existe poder em nós para vencer o tentador. Ele já triunfou sobre a humanidade, e toda tentativa de resistência baseada apenas na própria força termina em derrota. Mas há um refúgio inabalável. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Provérbios 18, 10. Diante desse nome, Satanás treme. Não é a grandeza humana que o afugenta, mas a dependência sincera. A mais frágil pessoa que se abriga nessa fortaleza espiritual torna-se inacessível ao inimigo. A segurança não está em confrontar, mas em refugiar-se, não em provar coragem, mas em render-se a Deus. Onde há submissão verdadeira, o poder do mal perde terreno e é obrigado a se retirar. Quando o adversário finalmente parte, o corpo de Jesus sucumbe ao peso do conflito. Exausto, ele cai por terra, com o rosto coberto pela palidez da morte. O céu inteiro havia acompanhado aquela batalha silenciosa. Os anjos contemplaram seu amado capitão suportando sofrimentos inexprimíveis para abrir um caminho de escape à humanidade. Ele resistira à prova mais intensa que qualquer ser humano jamais enfrentaria. Então, aqueles mensageiros celestiais se aproximam, servem ao Filho de Deus, fortalecem-no com alimento, confortam-no com a certeza do amor do Pai e com a alegria de saber que todo o céu triunfara com sua vitória. Reanimado, seu coração se expande em profunda simpatia pela raça caída, e ele se levanta decidido a concluir a obra iniciada, sem descanso, até que o inimigo seja definitivamente vencido e a humanidade redimida. O valor dessa redenção só será plenamente compreendido quando os remidos estiverem diante do trono de Deus. Então, ao romperem as glórias do lar eterno, ecoará o cântico: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Apocalipse 5:12. A vitória de Cristo no deserto não foi apenas um evento histórico, mas um mapa para as nossas próprias batalhas diárias. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé hoje, não guarde ela só para você. Inscreva-se no canal para continuarmos explorando juntos as profundezas da palavra. Muito obrigado por caminhar conosco até aqui. Que a sua obediência seja a sua maior força. Até o próximo vídeo.